A inteligência é a capacidade mental que faz com que os seres vivos sejam capazes de compreender, aprender, tomar decisões, raciocinar e formar uma ideia da realidade em que vivem e se desenvolvem. Mensurar a inteligência de um animal não é uma tarefa fácil. Isso porque cada espécie possui habilidades próprias e aprendem de maneiras distintas. No entanto, existem pesquisas que buscaram equalizar isso. Nesse episódio, você vai conhecer os animais mais inteligentes do mundo. A formiga é um animal pequeno, mas surpreende com sua inteligência. Este animal invertebrado é o inseto com maior massa cerebral. Tem uma grande capacidade de aprendizagem e um senso de ensino comum. Segundo o estudo da Universidade de Bristol, as formigas ensinam umas às outras o caminho que devem percorrer para encontrar comida. Segundo esta investigação, uma primeira formiga mostra a uma segunda o trajeto a seguir para encontrar a fonte de alimento. Desta maneira, a formiga professora realiza a jornada com os inexperientes, parando em certos locais para que a segunda possa recordar a rota. Quando a formiga aluna considera que já tem os detalhes necessários na paragem, empurra com as patas o abdômen da outra para prosseguir com a tarefa. Além do mais, as formigas fazem as repartições das tarefas da colônia. Assim, cada uma tem uma função e contribui com o seu trabalho para que a colônia possa sobreviver. Vivendo nas profundidades dos mares, o golfinho também é um dos animais mais inteligentes do mundo. Esses nadadores são tão espertos que existem pesquisadores que chegam a compará-los com os humanos. O filósofo Thomas White, por exemplo, acredita que os golfinhos devam ser considerados como pessoas não humanas, devido às suas capacidades cerebrais e emocionais. Eles são autoconscientes e podem até mesmo se reconhecer ao serem refletidos no espelho. O cérebro dos golfinhos supera o cérebro humano em muitos aspectos. A complexidade do córtex cerebral dos golfinhos é enorme. O número de neurônios é 50% maior que o do homem. O cérebro humano adulto pesa cerca de 1.450 gramas. E o do golfinho cerca de 1.700 gramas. Os golfinhos apresentam um grande desenvolvimento mental, e sua inteligência é comparável ou maior que a dos primatas. Os golfinhos apresentam um grau de inteligência similar de seres humanos, mas ainda existem diversos estudos em andamento para comprovar e quantificar esses níveis de inteligência. O porco fornece aquele bacon que os humanos adoram, mas você sabia que ele é considerado um dos animais mais inteligentes do mundo? É bem provável que os porcos foram domesticados entre 12 e 10 mil anos atrás, na mesma época dos cães. Um estudo mostrou que eles podem entender o funcionamento de um espelho. Os pesquisadores não sabem dizer se eles conseguem se reconhecer no espelho, mas usaram o reflexo para encontrar alimentos escondidos. Além disso, eles também conseguem reconhecer objetos que já conhecem, daqueles que nunca viram antes. Os porcos são com frequência mais espertos que os cachorros e têm um nível de inteligência similar aos dos nossos parentes mais próximos, os chimpanzés. As conclusões são de um estudo divulgado na publicação científica International Journal of Comparative Psychology. Os cientistas reuniram dados de diversos estudos comportamentais feitos com os animais. Entre as principais evidências da inteligência dos porcos encontradas estão a excelente memória a longo prazo, o poder de compreender a linguagem simbólica simples e a capacidade de aprender combinações complexas de símbolos para ações e objetos. Além disso, os porcos são ótimos em cooperação e demonstram empatia. Além de um gigante terrestre, o elefante é um dos animais mais inteligentes do reino animal. No teste do espelho, os elefantes também passam. Além disso, já foi comprovado que esses grandes mamíferos são capazes de fazer contas, mas seu grande diferencial é a memória. Ela é útil para ajudar na sobrevivência, mas também os tornam muito sensíveis ao seu passado, principalmente em relação à perda de seus parentes. Com certeza você já deve ter escutado a expressão memória de elefante. O que antes podia parecer apenas um ditado, hoje vem recebendo apoio da ciência. Vários estudos confirmam a capacidade cognitiva desses mamíferos terrestres gigantes. Os elefantes têm o maior cérebro entre os animais terrestres, com uma massa superior a 5 kg. Ele também conta com um padrão de funcionamento mais intenso do que o dos primatas. Sua estrutura cerebral é complexa e sofisticada, com mais de 250 milhões de neurônios, bem parecidos com os dos seres humanos. Na verdade,
O córtex cerebral de um elefante tem a mesma quantidade de neurônios e sinapses que o de um ser humano. O cavalo revolucionou a velocidade de locomoção de humanos. Mas você sabia que esse grande parceiro do homem está entre os animais mais inteligentes do mundo? Os cavalos são animais incríveis quando se trata de hipismo. Eles são treinados para saltar obstáculos e serem velozes. Mas além disso, são capazes de aprender outros truques, como contar, soletrar o nome, diferenciar formas geométricas e classificar objetos por formato, cor e tamanho. Em 2012, o cavalo Lucas, da Califórnia, Estados Unidos, entrou para o livro dos recordes como o cavalo mais inteligente do mundo, por identificar mais números em 1 minuto. Ele acertou 19 algarismos. A inteligência do cavalo é ligada à organização social e os desafios de achar água e comida numa área grande, evitando predadores. Na vida natural, tem uma égua mais dominante que usa sua experiência para guiar e ensinar as outras éguas e potros. Um estudo de 2010 revelou alguns resultados bastante surpreendentes sobre a inteligência dos cavalos, especialmente sobre sua memória. Eles não somente entendem o que os humanos falam, são capazes de guardar isso tão bem quanto um elefante. Se um cavalo é tratado com carinho, ele vai lembrar da pessoa como um amigo para o resto de sua vida. Eles também se lembram muito bem de lugares. Uma vez que os cavalos aprendem alguma técnica, nunca mais esquecem. O corvo, apesar de não possuir uma boa fama por causa de suas retratações no cinema e na literatura, esse animal surpreende com sua incrível inteligência. Além de aves que conseguem construir suas próprias ferramentas, os corvos também contam com outras habilidades surpreendentes, como a capacidade de imitar diversos sons, desde lobos e raposas, para atrair esses animais para carcaças que eles não conseguem abrir, e até mesmo falar com um ser humano e imitar o timbre de voz. Quando criados em cativeiro, os corvos conseguem até mesmo falar com mais habilidade do que alguns papagaios, imitando também barulhos de carros, descargas, toques de celular. Isso mesmo, um corvo pode imitar seu celular tocando e reproduzir sons característicos de outros animais. Há quem diga que a inteligência dessas aves equivale à dos chimpanzés e dos golfinhos. Na natureza, os corvos já provaram que são capazes de atirar pedras nas pessoas, para evitar que elas alcancem seus ninhos, assim como podem se fingir de mortos ao lado de uma carcaça de um castor, para espantar outros corvos e garantir que serão os únicos a saborear o banquete. Se perceber que está sendo observado por outro corvo, o pássaro esconde seu alimento e engana seu colega, fazendo de conta que guardou a comida em um lugar, quando na verdade o esconderijo é outro. Mas como todos os corvos são igualmente inteligentes, nem sempre essa tática funciona. O chimpanzé, além de ser uma das criaturas mais parecidas com o ser humano, eles também são dotados de muita inteligência. Uma das características que faz com que os chimpanzés pareçam ainda mais com nós humanos é a capacidade que eles têm de viver em comunidades complexas. Eles são capazes de desenvolver técnicas de trabalho, passam cerca de 2h30 por dia coletando cocos e depois extraem a castanha. A investigação de semelhanças entre o comportamento dos seres humanos em comparação aos dos chimpanzés, perdura há várias décadas. Mesmo conjugando essas duas espécies de igual ramo evolutivo, separadas por 4 milhões de anos de adaptação distinta, guardam menos de 2% de diferença genética. Isso quer dizer que seus genes se assemelham em 98%. Contudo, há quem considere que esses primatas possuem aptidões mentais como as de uma criança de 4 anos de idade. Experiências demonstraram que são capazes de expressões envolvendo raciocínio lógico e de aprendizagem, comunicando-se através de sinais e símbolos gráficos, mediados por interpretação computadorizada. O nível de inteligência de um macaco para outro varia da mesma forma como acontece com os seres humanos, aponta um estudo conduzido com 129 chimpanzés e bonobos, na África e na Alemanha. Não é à toa que eles estão na lista dos animais mais inteligentes do reino animal. Muito obrigado por ficar até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Até mais!